Alô, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso Portal da Educação. Nessa aula de exercícios, vamos resolver algumas questões de matemática da prova do Enem 2016. Essa é a segunda aula de exercícios voltada especificamente para as questões de matemática do Enem. Então, nessa aula, vamos resolver aqui as questões de número 149 a 161, prova cinza, a primeira aplicação do Enem de 2016. Vamos lá. Bom, a primeira questão diz o seguinte: é comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas interseções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Então, o que a gente precisa fazer para resolver essa questão? Analisar, a partir de uma pirâmide, aqui está um desenhozinho de uma pirâmide de base quadrada, quais seriam as figuras que possíveis de serem formadas toda vez que a gente montar uma interseção dessa pirâmide com um plano qualquer. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente está trabalhando com um plano paralelo à base, né? Então, num plano paralelo à base, teremos como a figura gerada, essa aqui em vermelho, um quadrado que vai ser semelhante ao quadrado da base. Então, sabemos que um quadrado a gente tem que ter, né? No segundo caso, eu tenho um plano aqui paralelo à face frontal da pirâmide, que obviamente também vai ter como figura, formada figura nessa interseção, essa em vermelho aqui, um triângulo. Então, o quadrado e o triângulo são as figuras mais óbvias de serem montadas aí com a interseção de um plano e a pirâmide. Só que aí a gente está começando a trabalhar esse plano, né? Então, por exemplo, se eu faço a interseção de um plano, só que o plano não paralela à base, então eu gero uma inclinaçãozinha aqui no plano, né? Eu vou ter como uma figura formada um trapézio, né? Visto que esse segmento aqui ele vai ser um pouco maior que esse segmento daqui, uma vez que eu levantei o plano, me aproximei, fiz com que essa parte do plano se aproximasse do vértice da pirâmide. Então, quanto mais próximo do vértice da pirâmide, menor será esse segmento. Então, temos aqui um trapézio. Então, já temos um quadrado, um triângulo e um trapézio. Mas observa, pegando o plano transversalmente, né, a grande dica aqui é fazer com que o plano gere uma interseção com a pirâmide, mas aqui na base que ele faça esse corte. Então você vai perceber que aqui eu vou ter esse segmento, né, aqui até tocar aqui nessa aresta da pirâmide, né? Então teremos aqui um pentágono como figura gerada pela interseção do plano com a pirâmide. Ainda com essa ideia, né, desse plano transversal, se eu faço esse corte fazendo com que o plano toque aqui, por exemplo, nesse vértice, né, eu já não tenho mais um pentágono, eu vou ter um quadrilátero esquisito aí. Então, essas são as possíveis figuras a serem montadas com essa interseção do plano com a pirâmide. Então teremos o quadrado, o triângulo, um trapézio, um pentágono e um quadrilátero qualquer. A gente encontra isso na opção E. Ok? Vamos para a próxima. Questão 150. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos apresentam as vazões Q1 em litro por minuto do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo T em minuto. Então temos aqui os dois gráficos, né, que apresentam aí o Q1 e o Q2, ou seja, a vazão de entrada e a vazão de saída. E a pergunta é a seguinte: em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Observar
o gráfico e analisar o seguinte: teremos uma vazão constante no momento em que tanto a vazão de entrada quanto a vazão de saída forem constantes. Uma vazão constante, a gente vai observar toda vez que o gráfico apresentar uma linha paralela ao eixo X. Então, na vazão de entrada, teremos aqui uma vazão constante no tempo de 0 a 10 minutos. Aqui a vazão é decrescente, aqui torna constante novamente de 15 a 20 e aqui volta a ser decrescente. No que se refere à vazão do ralo, né, vazão de saída, temos uma vazão crescente de 0 a 5, uma vazão constante de 5 a 15, novamente crescente de 15 a 20 minutos e constante de 20 a 25. Então, o que eu vou observar aqui é o seguinte: em qual momento teremos, tanto para a entrada quanto para a saída, uma vazão constante? Tendo uma vazão constante ao mesmo tempo de entrada e saída, isso significa que a vazão de enchimento aí desse tanque vai ser constante. Então, o que a gente vai observar aqui? Eu marquei em azul exatamente a interseção, né, considerando os dois gráficos, do tempo em que tanto a vazão de entrada quanto a vazão de saída são constantes. Então, observa. Aqui na vazão de entrada, ela é constante de 0 a 10, só que de 0 a 5 na vazão de saída não é constante, então eu ignoro isso. Porém, de 5 a 10 ela continua constante na entrada e de 5 a 10 ela é constante na saída. Então, vamos observar que não há outro momento em que as duas vazões são constantes. Observa aqui, no ralo, ela continua constante de 10 a 15, só que de 10 a 15 na entrada é decrescente. De 15 a 20 na entrada é constante, só que de 15 a 20 é crescente. De 20 a 25 é constante na saída, só que na entrada ela é decrescente. Então, somente de 5 a 10 minutos temos uma vazão constante, tanto na entrada quanto na saída. De 5 a 10 minutos, opção correta, letra B de bola. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 151. O LIRA, levantamento rápido do índice de infestação de Aedes aegypti, consiste no mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LIRA é dado pelo percentual do número de imóveis com focos do mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. O Serviço de Vigilância Sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou o LIRA em 5 bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os dados obtidos para cada bairro foram, aí tem aí as informações, 14 imóveis com focos mosquito em 400 imóveis no bairro. A segunda, né? 6 imóveis com focos mosquito em 500 imóveis, 13 em 520, 9 em 360, 15 em 500. O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LIRA. As ações de controle iniciarão pelo bairro, ou seja, o texto é grande, mas a proposta ela é bem simples. Então, o que a gente precisa fazer aqui é montar os índices para cada situação, né? Então, no primeiro caso, teremos aqui 14 imóveis de um total de 400, né? Então, 14 imóveis infestados de um total de 400. Fazendo essa divisão, vamos encontrar aqui aproximadamente 0,035. No segundo caso, 6 para 500, que dá 0,012, 13 para 520, que dá 0,025, 9 para 360, que dá novamente 0,025, e 15 para 500, que dá 0,030. Então, a pergunta como ele está dizendo que as ações vão começar pelo bairro que apresentou o maior índice, então o maior índice é o 0,035, né? Então, ele vai começar aqui pelo bairro 1, né? Opção correta, letra A. Tranquilinho esse aqui. Questão 152. Vamos lá. Diz o seguinte: um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeira com 10 cm de altura e formas geométricas variadas.
num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui 3 perfurações prontas, de bases distintas. Uma quadrada, aí estão aqui as medidas, uma retangular e uma na forma de um triângulo equilátero. Tem todas aqui as medidas que a gente precisa. O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular, e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações, e para isso escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou em suas ferramentas uma serra a copo, broca com formato circular, para perfurar a base em madeira, encontrando 5 exemplares, com diferentes medidas de diâmetro como segue. A primeira opção é uma com 3,8 cm de diâmetro, a outra 4,7, a outra 5,6, 7,2 e 9,4. Então, está pedindo para considerar 1,4 e 1,7 como as aproximações para raiz de 2 e raiz de 3, e pergunta, para que seja atingido o objetivo, qual dos exemplares de serra o marceneiro deverá escolher. Bom, então o que a gente precisa observar aqui, né? Então, temos as medidas das figuras e sabemos que essa outra figura aqui, que é um círculo, né? Ele vai ter que ter um diâmetro tal que a peça circular não se encaixe em nenhuma das outras 3 perfurações, nem que as outras peças se encaixem aqui na perfuração na forma circular. Então, o que a gente precisa observar aqui? Vamos pegar caso a caso, cada figura, e vamos fazer a análise. Então, no caso do retângulo, né, essas são as medidas, base 3 cm, altura 4 cm. Usando Pitágoras aqui, vamos encontrar essa medida, né, hipotenusa desse triângulo, 5 cm. Né? Então, isso nos faz crer que eu vou ter 2 situações aqui. Ou o círculo vai estar inscrito nesse retângulo, ou vai estar circunscrito a esse retângulo. Para estar inscrito, o diâmetro do círculo tem que ter exatamente a medida aqui da base do retângulo. Então, a medida mínima do diâmetro do círculo, para que ele encaixe aqui dentro, tem que ser 3 centímetros. Por outro lado, para que ele fique circunscrito ao retângulo, ou seja, para que o retângulo se encaixe no círculo, o diâmetro do círculo vai ter que ser igual a essa diagonal aqui, que a gente já calculou e dá 5. Então, como a gente não quer isso, né, então é importante observar que a ideia é que o círculo não se encaixe no retângulo e o retângulo não se encaixe no círculo, né? Então, temos que observar que para que isso ocorra, o diâmetro tem que ficar entre 3 e 5 centímetros. Então, esse diâmetro ele tem que ser maior que 3 centímetros, maior ou igual que 3 centímetros, menor ou igual que 5 centímetros. Vamos continuar a análise aqui, agora com o triângulo e o quadrado. A ideia é a mesma, né? Então, no caso do triângulo, eu posso ter o círculo inscrito no triângulo. Nesse caso, o raio do círculo tem que ser essa medida x aqui. E também posso ter o círculo circunscrito ao triângulo. Nesse caso, o raio vai ser essa medida y aqui. Né? Então, usando aqui a trigonometria, né, a gente consegue facilmente observar que eu vou ter um ângulo de 60, um ângulo de 30. Então, usando aí uma identidade trigonométrica, né, seno, cosseno, tangente, conseguimos determinar que o valor de x 1,93, o valor de y igual a 4. Então, esses deverão ser as medidas, né, do raio do círculo para que ele se encaixe aqui ou para que o triângulo se encaixe no círculo. Então, o diâmetro, né, que é 2 vezes o raio, vai ter que estar limitado entre o dobro disso aqui, que dá 3,86, e o dobro disso aqui, que dá 8. Então, essa é outra possibilidade. O diâmetro está entre 3,86 e 8. No caso do quadrado, a ideia é a mesma do retângulo, né? Então, de 2 uma, ou o raio ou o diâmetro é a própria base aqui do quadrado, que é 4, ou então é a medida da diagonal, que dá 5,6, basta aplicar Pitágoras novamente, encontramos aí 5,6. Então, nesse caso, vamos ter aí o diâmetro limitado entre 4 e 5,6.
O que a gente quer então? Buscar uma serra que atenda ao mesmo tempo as condições 1, 2 e 3. Então, nós temos as três situações, né? O que a gente precisa observar é qual é a interseção entre essas três situações, né? Então, observa. No primeiro caso, temos aqui o diâmetro entre 3 e 5. No segundo caso, vamos ter diâmetro entre 3,86 e 8. Então vamos fazer um desenhozinho aqui para facilitar a nossa vida. Então no primeiro caso, teremos aqui o diâmetro entre 3 e 8. No segundo caso, precisaríamos ter diâmetro entre 3,86 e 8. Deixa eu só conferir aqui. Oito não é 5. Vamos lá. Então, vamos rabiscar isso aqui. Então, entre 3 e 5. Aqui. E na terceira opção, teremos que ter o diâmetro entre 4 e 5,6. Entre 4 e 5,6. Bom, então vamos observar aqui que a interseção, né, o intervalo que satisfaz as três condições ao mesmo tempo, vai ser esse intervalo definido aqui entre 4 e 5. Então, resposta correta, eu vou ter que buscar uma broca que tenha diâmetro entre 4 e 5. Essa broca é a broca de diâmetro 4,7, opção B. Ok? Vamos lá. Questão 153. Em um exame foi feito o monitoramento dos níveis de duas substâncias presentes, A e B, na corrente sanguínea de uma pessoa, durante um período de 24 horas, conforme o resultado apresentado na figura. O nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas substâncias, determinando que, para uma dieta semanal eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis A e B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo da substância A durante o período de duração da dieta. Considere que o padrão apresentado no resultado do exame, no período analisado, se repita para os dias seguintes. O valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal será igual a... Bom, vamos lá. Essa questão é uma questão tranquila. A gente só precisa tomar um certo cuidado, que ela tem alguns elementos aqui que podem fazer com que a gente caia numa armadilha. Bom, o problema está dizendo, né, ele quer saber o seguinte, os pontos de interseção entre os níveis A e B, né? Então, aqui deverá ser estabelecido um parâmetro cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis A e B forem iguais. Então, eu tenho os níveis A e B iguais aqui, 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 aqui e aqui. Perfeito? Porém, tem uma condição aqui, ó. Porém, maiores que o nível mínimo da substância A. Então, o nível mínimo da substância A é aqui, são esses vértices aqui. Então, esses pontos, eles precisam ser excluídos. Então, eu não vou considerar nem esse, aqui eu falei uma besteira, aqui não é interseção não, nem esse, né? Esse aqui também não, obviamente. Eu só vou ter como interseção, só vou considerar como interseção esse ponto e esse ponto. Perfeito? Cuidado, novamente, tem mais um segundo obstáculo aqui, porque você poderia aqui na afobação marcar a letra C 2.
Só que ele quer o parâmetro para uma dieta semanal, né? E esse resultado é o resultado de um dia. Então teremos aqui as duas interseções vezes os 7 dias da semana, dando 14. Resposta correta, letra E. Então, só tomar cuidado, embora a questão seja tranquila. Vamos lá? Questão 154. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A secção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Obteve-se a seguinte equação da parábola. Então, aqui está dada a equação da parábola, né? Sendo x e y medidas em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola, como esta, é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados? Bom, a questão... ele deu um facilitador aqui, né? Se não fosse essa informação, a gente teria que usar um artifício do cálculo, né? Usando uma integral aqui. Mas como ele deu essa informação, fica mais fácil para a gente entender. Então, a entrada do túnel em formato aqui de um arco parabólico, né? A largura aqui desse arco, né? É de 6 metros, né? Essas medidas a gente extrai achando aqui as raízes da equação, né? Então fica fácil a gente observar isso. E altura 9 metros. Então essa informação a gente consegue aqui a partir da equação, né? Se eu faço x igual a 0, tem y igual a 9, né? Se eu faço y igual a 0, eu acho x igual a mais ou menos 9, que vai dar x quadrado igual a 9, perdão, que vai dar x igual a mais ou menos 3. A gente vai pegar só o x igual a 3 como valor, uma vez que a gente está falando de medida. Então temos aqui a largura de 6 metros e a altura 9 metros. Como ele está falando que a área vai ser 2/3 da área de um retângulo que tem essas medidas, né? Então basta calcular que a área vai ser 2/3 da área do retângulo de largura 6, altura 9. Então, fazendo a continha aqui, encontramos 36 metros quadrados. Opção correta, letra C. Está errado aqui, gente. Letra C. Ok? Beleza? Próximo. Questão 155. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto de 26 letras e que uma letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastramento desse site é dado por... Boa questão, né? Tem um nível de dificuldade razoável aqui. Vamos esclarecer como é que funciona. Bom, primeiro, essa senha é formada por 4 caracteres, 2 algarismos, 2 letras. Então vamos analisar aqui no caso dos algarismos. Então temos 10 algarismos, vamos escolher 2, né, em 10. Então, como vale repetição, essa escolha vai ser feita por meio de uma permutação, né? Só que nesse caso aqui valendo repetição. Então eu tenho 10 possibilidades para o primeiro, 10 possibilidades para o segundo, 10 vezes 10 dá 100. Então eu posso fazer isso de 100 maneiras diferentes, ou 10 ao quadrado. No caso das letras, eu tenho apenas que me atentar que minúsculas e maiúsculas são diferentes. Então vamos ter aqui 26 letras minúsculas, 26 letras maiúsculas, no total de 52 letras. Também, como vale repetição, teremos 52 possibilidades para a primeira, 52 possibilidades para a segunda, que dá 2.704
possibilidades 52 ao quadrado. Vamos manter essa referência aqui, porque no gabarito é assim que vai ser apresentado. Agora teremos que observar que esses 4 caracteres, isso é informado aqui no texto, eles podem ser colocados em qualquer ordem, né? Então, observa, os 2 algarismos podem ser escolhidos de 10 ao quadrado de maneiras diferentes, as 2 letras de 52 ao quadrado de maneiras diferentes, só que esses 4 elementos eles vão se permutar. E eu vou ter uma permutação com repetição, uma permutação de 4 elementos, com repetição de 2 e 2. 2 por conta dos algarismos, 2 por conta das letras. Fazendo o produto. Aliás, aqui eu não vou nem fazer o produto, porque basta olhar aqui as opções, né, que está poupando o nosso trabalho. Então, isso aqui eu vou encontrar na opção letra E. Ok? Vamos para a próxima. Essa questão, ela é chatinha pra caramba, mas vamos lá. Questão 156. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por 2 segmentos de reta unidos em um ponto P, cuja abscissa tem um valor igual a 90, como ilustrado na figura. Ponto P aqui, né? Aqui eu tenho quantidade de funcionários em porcentagem, aqui eu tenho massa salarial também em porcentagem. No eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual dos funcionários, ordenados de forma crescente pelos valores de seus salários, e no eixo vertical, tal como dito aqui, tem o percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão aqui A dividido por A mais B, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. A empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é de 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser... Bom, vamos lá. Primeiro, minha opinião. A questão é uma questão complicada, não está muito bem formulada, o texto é um pouco confuso, mas vamos mostrar aqui como é que a gente vai fazer isso. Vamos lá. Então, eu destaquei a figura, né? Para calcular o índice de Gini, vamos precisar conhecer aqui os valores da área A e B, né? Então, vamos calcular aqui a área de B, dividindo em 2 partes. Então, eu tenho um triângulo aqui, nesse pedacinho, tenho um trapézio aqui nesse pedacinho. Como eu não conheço essa medida, a medida aqui da altura, né, que vai até o ponto P, eu vou chamar isso de x. Então, teremos um triângulo aqui, e a altura desse triângulo é x, a base vai ser 90, porque é 90 aqui o percentual. E temos o trapézio, que a altura vai ser 10, que é essa diferença aqui de 9 para 100. A base maior vai ser de 100, que é o lado aqui desse quadrado. E a base menor é o mesmo x aqui do triângulo. Então, vamos ter aqui a área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, 90 vezes x dividido por 2, que dá 45x. No caso do trapézio, a área, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, 100 mais x vezes 10 dividido por 2. Resolvendo isso aqui, simplificando, vamos encontrar aqui 5x mais 500. Então, essa região B, em cinza, ela vai ser a soma dessas duas áreas. Então, a região B vai ter como área 45x mais 5, que dá 50, mais 500. Perfeito? Então, isso aqui vai ficar guardado aqui. Vamos calcular a área de A. Bom, para calcular a área de A, o que a gente vai fazer? Eu vou calcular a área do triângulo grandão, desse triângulo aqui, que tem base 100, altura 100, e subtrair da área de B que a gente já calculou, né? Então, o triângulo grandão vai ter área 100 vezes 100 dividido por 2, né? Que dá 5.000, menos a área de B que a gente já calculou, né? Daqui que é o 50x mais 500. Fazendo essa diferença, temos então a área A dada por 4.500 menos 50x.
Então, o que a gente precisa saber? Qual é o valor de x para que o índice de Gini seja igual a 0,3, fazendo A dividido por A mais B, não, o valor de A, 4.500 menos 50x, dividido por A mais B, somando A com B, né? Observa aqui que esses valores eles se cancelam, então temos 4.500 mais 500, que dá 5.000, né? Resolvendo essa equaçãozinha, encontramos x igual a 60%. Como se não bastasse, aqui a gente ainda tem um peguinha, né? Porque esse 60% vai ser relativo aos 90% que ganham os menores salários. Né? Então, o que a gente quer é em relação aos 10% que ganham os maiores salários. Então, o que a gente vai marcar lá como correto, já que isso aqui deu 60%, o restante dos 40% para completar os 100% é o que, na verdade, a gente quer. Então, a resposta correta, 40%, opção A. Perfeito? Vamos para a próxima. Questão 157. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura abaixo. Está aqui. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E, o consultório do pai na rua 2 com a rua E e a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Bom, vamos lá. Minha sugestão, né, é jogar esse mapinha aqui num plano de coordenadas, né, e numerar tanto as ruas que estão identificadas por algarismos e as ruas identificadas por letras, né, de modo que a gente possa trabalhar com as coordenadas. Então, temos aqui o trabalho do pai, né, no ponto 2 e 2, que é a rua 2 com a rua E. O consultório aqui, né, a escola das crianças, rua 4, que está na posição 4, com a rua A, que está na posição 6, ponto 4 e 6. E o da mãe, né, que está no ponto 6 e 2, que é a rua 6, com a rua E. Então, temos que encontrar aqui um ponto que seja, ao mesmo tempo, equidistante a esses três pontos. Aplicando aqui um pouquinho de conceitos da geometria analítica, sabemos que um ponto equidistante a esses três pontos vai ser o baricentro desse triângulo, né? E para calcular o baricentro, basta fazer uma média aqui dos pontos que nós já temos. Então, vamos pegar as coordenadas desses pontos, que eu estou identificando aqui como P, M e C, somar essas coordenadas, dividir por 3 e vamos ver o que vai acontecer. Então, somando tudo, encontramos 12, o valor da coordenada x, e 9, o valor da coordenada y. Dividido por 3, teremos aqui 4 e 3, o ponto. Né? Então, 4 e 3 significa rua 4 com a rua D. Perfeito? Então, rua 4 com a rua D, opção correta, letra C. Ok? Próxima. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado, e, embora não tenha um formato convencional, figura B, essa figura aqui, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, aqui na opção A, na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Então, não sabemos quais são as medidas do terreno, mas sabemos que se a largura dele for x, o comprimento dele tem que ser x mais 7, ou seja, 7 metros maior que o comprimento. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metros do comprimento da largura sejam iguais respectivamente a
Então, tranquilo. Qual a informação básica aqui, né? A área dos dois terrenos tem que ser iguais. Então, temos que olhar para essa figura e calcular a área dela. Para tanto, resolvi aqui fazer um corte para que se tenha dessa figura dois triângulos. Então, temos um triângulo A, de base 15 e altura 15, e temos um triângulo também retângulo B, de base 3, altura 21. Então, o triângulo A vai ter a área 15 vezes 15 dividido por 2, que dá 225 dividido por 2. O triângulo B vai ter a área 3 vezes 21 dividido por 2, que dá 63 dividido por 2. Então, a soma dos dois, ou seja, a área de A mais B, vai ser a soma dessas duas frações, que dá 288 dividido por 2, ou seja, 144 metros quadrados. Então, sabemos que esse terreno tem que ter área igual a 144 metros quadrados. Como é que eu vou calcular a área desse terreno? Fazendo base vezes altura, ou seja, x vezes x mais 7. Então, x vezes x mais 7 tem que dar 144. Resolvendo essa equação, vamos encontrar aqui x igual a 9. Se x igual a 9, aqui eu vou ter 9 mais 7, que vai dar 16. E essas vão ser as dimensões do terreno. 9 metros por 16 metros. 9 por 16, letra B é a opção correta. Ok? Vamos para a próxima. Questão 159. Preocupada com os seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados do quadro. Então, temos um quadro aqui, né, com os meses e o lucro em milhões de reais de cada mês. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês. Então, vamos lá. Entendemos aqui o problema. Aqui temos uma tabela com os lucros dos 7 meses, né? E a decisão da empresa é comprar a quantidade de matéria-prima igual à comprada no mês, em que o lucro mais se aproxima da média do lucro dos 7 meses. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar essa média, né? Então, sabemos que a média é o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, vou somar todos os 7 valores que temos aqui. Isso vai dar 217. São 7 meses. 217 dividido por 7 vai dar 31. Então, a média do lucro é de 31 milhões de reais. Então, vamos analisar aqui, né? 37, 33, 35, 22, 30, 35, 25. O valor mais próximo da média é esse valor 30, observado no mês 5. Então, a quantidade de matéria-prima vai ser a mesma comprada no mês 5. Opção correta, letra D de dado. Molezinha? Vamos para o próximo. Densidade absoluta D é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos, dA, dB e dC. Os alunos verificaram que o corpo A possui 1,5 vezes a massa do corpo B e esses, por sua vez, 3/4 da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C. Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades desses corpos da seguinte maneira. Beleza, então vamos lá. A gente sabe então que densidade é a razão entre massa e volume. E o problema deu a relação entre as massas e os volumes desses corpos A, B e C. Então o que a gente sabe? Que a massa de A é 3/2 da massa de B. Aqui está dado 1,5, então transformando isso numa fração. Então 1,5 é a mesma coisa que 3/2. Então posso dizer que a massa de A é 3/2 da massa de B. Por outro lado, ele está dizendo que a massa de B é 3/4 da massa de C.
fazendo uma substituiçãozinha aqui, né, eu posso estabelecer uma relação entre a massa de A e a massa de C. Então, isso implica dizer que a massa de A é 9/8 da massa de C, porque vai ser 3 meios de 3/4, né? Basta multiplicar isso aqui. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 2, 8. Então, temos aqui uma relação entre a massa de A e a massa de C. Além disso, foi dito que o volume de A é igual ao volume de B, e esses é equivalente a 1,2 do volume de C. Então, posso dizer que a massa de C, vamos simbolizar, né, essa massa de C como sendo um X, o volume de C como sendo um Y, e obviamente a densidade, que é massa sobre volume, vai ser a razão X sobre Y. Perfeito? Então vamos lá. Então, no caso do corpo A, sabemos que a massa é 9/8 da massa de C. Como a gente está chamando a massa de C de X, vai ser 9/8 de X. O volume do corpo A, 6/5. 6/5 é a mesma coisa que 1,2. Né? 6/5 do volume de C, que a gente está chamando de Y. Né? Então, a densidade, que é massa sobre volume, vai ser 9/8 de X dividido por 6/5 de Y. Perfeito? Resolvendo isso aqui, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, teremos então uma densidade de 15 sobre 16 XY. Como XY é a densidade de C, posso então dizer que a densidade de A é 15 sobre 16, 15/16 da densidade de C. A mesma coisa vamos fazer aqui para o corpo B. Então temos aqui que a massa de B é 3/4 de X, porque afinal de contas é 3/4 da massa de C. Né? Então 3/4 de X, o volume de B 6/5 de Y, né? mesma situação aqui, porque os volumes são iguais, A e B. Então o volume de B 6/5 de Y, logo a densidade vai ser massa sobre volume, ou seja, 3/4 de X dividido por 6/5 de Y. Resolvendo isso aqui, encontraremos então a densidade de B igual a 5/8 de XY. XY é a densidade de C. Então temos que a densidade de A é 15/16 da densidade de C e que a densidade de B é 5/8 da densidade de C. Se você quiser, você pode fazer o seguinte aqui para facilitar a análise. Se eu multiplicar a fração por 2, tanto o numerador quanto o denominador, teremos aqui 10 sobre 16 da densidade de C. Aí fica mais fácil para a gente comparar. Então, observem que em nenhum dos casos, né, nessa fração 15/16 e nessa fração 10/16, teremos uma densidade maior que a densidade de C, porque em nenhum dos dois casos essa fração vai dar como resultado um valor maior que 1. Então, a maior densidade é a de C. Quando a gente fez aqui a fração equivalente, fica fácil a gente analisar que entre A e B, a maior densidade é a de A. Então, teremos a densidade de B, que é 10/16 da densidade de C, a densidade de A, que é 15/16 da densidade de C, e a densidade de C. Então, a ordem vai ser densidade de B, densidade de A, densidade de C. Opção correta, letra A. Está aqui. Ok? Beleza? Próxima questão, 161, diz o seguinte: no tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível e o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível está exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme figura a seguir. Então, isso aqui vai mostrar para a gente a quantidade de combustível dentro do tanque de gasolina do carro. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, a 187 km, a 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Uma questão bonita, uma questão bacana e com algumas informações aqui super importantes para a gente. Bom, a primeira informação importante é essa aqui, né? Então, o mostrador está dizendo para a gente que o carro não está com o tanque cheio, né?
Então, se você levar em consideração que cada partezinha dessa aqui é uma fração do total do tanque, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, e o ponteiro está aqui exatamente no 6. Significa então que eu tenho de gasolina o equivalente a 6/8 do tanque cheio. Perfeito? Como o tanque cheio tem 50 litros, 6/8 de 50 litros vai dar para a gente 37,5 litros de gasolina. Então o carro começou a viagem com o tanque com um valor aí aproximado de 37,5 litros de gasolina. Como o carro faz uma média de 15 km por litro, que era um carro desse para mim, o carro conseguirá andar 15 vezes 37,5, um total de 562,5 km. Então, esse vai ser o total de quilômetros percorrido pelo carro sem abastecer. Só que a gente vai observar aqui o seguinte: eu tenho postos localizados a essas distâncias do ponto de partida. E essa é uma informação importante. Todas essas distâncias tendo como referência o ponto de partida. Isso está dito aqui de forma bem clara no texto da questão. Então, o primeiro posto está a 150 km, vou passar batido por ele. O outro a 187, também vou passar batido. O outro a 450 km, vou passar batido. O outro a 500 e o outro a 570. Mas observa, eu só consigo andar 562 km. Então, se eu passar por esse posto, o próximo só a 570 km do ponto de partida, ou seja, a 70 km desse posto aqui. Eu não tenho gasolina para isso, eu só tenho gasolina para andar 62,5 km. Como eu não quero empurrar o carro, né, eu vou ter que parar nesse posto aqui, que está a 500 km do ponto de partida. Então, opção correta, letra B de bola. Ok? Beleza, gente?